Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos gravar mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o que seria a crítica construtiva. E vamos começar com uma passagem bíblica, como sempre, tá? Hoje a gente vai falar da parábola do filho pródigo, que é a mesma coisa que o filho extravagante, tá? Que tá lá em Lucas 15, 11 a 32. Gente, resumindo essa parábola, tá? Um pai que tinha dois filhos, o filho mais novo, no momento da juventude, aquele momento de rebeldia que a gente já sabe, falou: pai, olha só, eu quero meu dinheiro e eu quero ir embora, eu quero viver, eu não quero mais essa vida. E o pai foi, deu dinheiro para ele ir embora, ele foi, viveu, acabou com todo o dinheiro, curtiu as noitadas. Quando ele começou a passar necessidade, que ele precisou trabalhar, e não tinha dinheiro nem para comer, ele tinha que comer restos de comida, ele lembrou que nem os empregados da casa do pai dele passavam aquele tipo de humilhação. Foi quando aí ele pensou: eu vou voltar. Eu não sou digno mais de ser o filho dele. Eu vou pedir para ele para ser um empregado como os outros e em troca ele me dá comida. E, gente, qual que é o pai que é a mãe, né? Que no momento que um filho se arrepende de algo que fez que não era nada agradável, vai lá e dá as costas para o seu filho. De forma alguma, né? Ele foi lá, mandou fazer aquele banquete, aquela festa de boas-vindas para o seu filho que retornou para casa. E não conformado, o outro filho mais velho, né? Ficou irado e falou: pai, eu nunca te desobedeci, né? Ele foi lá, gastou parte da nossa herança, fez o que fez, agora volta e você vai dar uma festa dessas para ele, coisa que você nunca fez para mim. E o pai falou: filho, vamos festejar, porque o que é meu é teu. E o teu filho estava perdido e agora ele se reencontrou. E agora a gente vai falar sobre crítica construtiva e crítica destrutiva, tá? Gente, eu não vou muito além nesse assunto, porque eu quero entrar no foco do vídeo, que são os adolescentes, tudo bem? Olha só, crítica, né? Já sou meio negativo, né? Essa palavra vem do grego critique, tá? Que significa apreciação minuciosa, ou seja, processo de purificação, tá? Para fazer um resumo bem claro, eu vou deixar uma matéria para isso, para quem quiser se aprofundar. O que eu entendo sobre uma crítica construtiva e a diferença de uma crítica destrutiva? Gente, olha só. A crítica destrutiva já está falando, né? Ela vem com ofensas. E por mais que você queira dar uma crítica para alguém, que você queira fazer uma crítica construtiva para alguém, para melhoria daquela pessoa, no momento, vamos dizer assim, de nervoso, no calor do momento, você não vai conseguir passar uma mensagem boa, tá? Eu acredito que esse é o diferencial da crítica se tornar construtiva ou não, né? Porque no momento da raiva, no momento, naquele calor da emoção, essa crítica, ela vai passar a ser o quê? Ela vai passar a ser uma ofensa, ela vai passar a ser uma bronca, tá? Então a crítica construtiva, ela vem com um feedback. E um feedback, né, principalmente de um líder para um colaborador, ele é dado no momento de estabilidade, né, que você chama lá no seu cantinho e fala: olha, nesse aspecto e nesse, você consegue melhorar, porque eu vejo que daí pode sair muito mais além. Tá? Então, para mim, esse é o diferencial entre uma crítica destrutiva e uma crítica construtiva. O feedback, ele tem que ser dado, é muito bom isso, tá? Só que não apontando o dedo. Ele tem que ser dado no momento de estabilidade emocional. Porque quando você aponta o dedo, 3 dedinhos aqui, ó, tá apontado para você. Então, a pessoa que tá te ouvindo, ela não vai autoavaliar que isso aqui é melhor para mim. Ela vai autoavaliar assim: tá, e você é melhor que eu para estar falando isso? Então é mais ou menos nesse nível que eu entendo sobre o que seria uma crítica construtiva, tudo bem? Gente, agora vamos falar de adolescentes, né? Olha só, a gente sabe que a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? Que é um mês de prevenção ao suicídio, tá? Não é à toa que a OMS criou esse mês de prevenção ao suicídio, tá? Saiu uma matéria em setembro de 2019. Gente, olha só. O suicídio é a segunda causa-morte maior do mundo, tá? E a maior faixa etária tá entre 15 a 24 anos.
Olha que loucura, a cada 4 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. É muito triste isso, né? E por que eu frisei o adolescente, gente? Por que eu queria o foco desse vídeo como trazer o adolescente para esse vídeo, tá? Na verdade, os nossos filhos são a correção dos nossos genes. Então é lógico que eles vão vir com uma pitada a mais, né? Tanto no lado positivo como nas nossas falhas. Então por isso que a gente costuma dizer que o adolescente tem resposta para tudo, porque ele tem resposta para tudo, né? Eles são muito inteligentes. Então hoje em dia não dá mais para você falar não para um adolescente, né? Vamos se dizer que lá atrás o meu pai falava não para mim, na maioria das vezes eu entendia que o não era não. Hoje você fala não para um filho adolescente teu, ele olha para tua cara e fala assim: por que não? Porque não é resposta. Então hoje em dia você precisa, como que eu vou falar para você? Justificar o porquê daquele não é isso? Só que assim, por que eu queria passar essa mensagem para vocês adolescentes, tá? Porque sim, vocês são extremamente inteligentes. Vocês são extremamente astutos, só que tem uma coisa que vocês não têm. Vocês sabem que vocês não têm, que é a vivência, que é a experiência, que é a malícia da vida, né? Não é isso? E nada mais que provável, né, de você ouvir de quem? Dos teus pais, né? Aquela coisa que você fala que a gente entende como o conselho dos pais, né? Ah, mas tá bom, mas no teu tempo era diferente, Armanda, né? Como é que você quer mostrar pra mim que é certo isso? No teu tempo era outra coisa, as coisas eram diferentes. Eu concordo plenamente com você, plenamente. Era diferente, tá? Só que deixa eu te falar uma coisa. Nesse embaralhado de muitas informações que vocês têm, muito precoce, que é muita informação para pouca vivência, você precisa de um norte, tá? E a pessoa mais ideal para dar esse norte para você é os teus pais, ou os teus tios, ou os teus padrinhos, tá? Uma pessoa mais velha que vai lá e te aconselha, porque eles não querem o teu mal, eles querem o teu bem, tá? E tudo se repete, só muda os nomes. Eu vou te dar 2 exemplos. Sabe aquela blusinha que você vê teu amigo usando, que você comprou para você, que chama moda retrô? Então, aquela blusinha é dos anos 60, meu amor, só mudou o nome. Sabe aquela calça linda e maravilhosa que você comprou e ela chama flare? Se eu não me engano é isso, até anotei. Aquela calça, no tempo do meu pai, do meu avô, chamava calça boca de sino. Você entende? Tudo se repete, só muda os nomes. Então, assim, você precisa de um norte, né? Algumas coisas, alguns valores vão ter que permanecer. Então, às vezes é chato, né? Aqui em casa, ou eu sou louca ou eu sou chata. É normal dos pais, né? Só que nenhum pai, nem uma mãe quer o teu mal, tá? Então, entende isso. Se você juntar a tua inteligência, o teu QI elevado, com os conselhos de quem realmente se preocupa com você e tem vivência, tem malícia, meu amor, ao infinito e além, você vai muito além do que você possa imaginar, tá? Agora, pais, olha só, não dá para estender muito o vídeo, né? Senão vai ficar cansativo. Não adianta gritar, tá? Quando eu entendi isso com os meus mais velhos, melhorou muito a minha convivência com eles. Por quê? Porque chega um momento que você quer falar mais alto porque você quer convencer eles na força do grito, né? E aí eles olham assim para você e falam assim: por que você tá gritando? Né? Não precisa gritar. E aí, nesse momento, você entende que a desequilibrada é você, né? Porque no grito você não vai convencer, tá? Então, não é no grito mais que a gente consegue. Isso aí já foi, já passou, é lá atrás. Eu, como a caçula de todos os filhos que meu pai teve, eu ainda tentava falar. E para ele era um desrespeito. Eu queria dar minha opinião, imagina, dar minha opinião, não existia isso. Hoje em dia tem que existir, tá? A primeira vez que eu ouvi do meu filho adolescente: mãe, não é um monólogo, tá? Meu Deus do céu, o que é monólogo, né? Depois eu fui ver, não é um monólogo, não é só você que fala, tá? É uma conversa. Você fala, mas você escuta. Não adianta. Se não for assim, a gente não vai conseguir convencer eles, tudo bem? Agora eu vou contar pra vocês
3 situações de fase crítica da adolescência, tá? Uma minha, uma do meu filho mais velho e outra da minha filha, que eles me permitiram, tá? Olha só, gente, eu morava no interior dos interiores, né? Então não tinha muita coisa para se fazer, tá? Mas nessa época de setembro tinha uma festa na cidade vizinha, que a festa era dia 6, dia 7, dia 8. Lógico que a gente só ia uma noite com meu pai. Só que a gente sempre quis ir no dia 6 e meu pai nunca deixou, porque era a noite mais divertida, as bandas, o primeiro dia, enfim. O que a gente teve uma ideia, né? A nossa tia morava perto de casa e às vezes a gente dormia lá. Então a gente falou, olha só, a gente vai dia 6 escondido, tá? A gente vai falar em casa que a gente vai dormir na casa da nossa tia. E na nossa tia a gente vai falar que vai dormir em casa. A gente pega a roupa, coloca dentro da mochila de escola, ninguém vai saber. E a gente vai se trocar lá no poleiro da tia. Gente, o poleiro é o lugar, para quem não sabe, onde dormem as aves, né? Galinha, galo. Então, o que acontece? A gente fez isso, resumindo. Só que o poleiro, gente, estava cheio de cafife. Para quem não sabe o que significa isso, é a mesma coisa que o piolho da galinha, tá? Então, assim, aquilo ali impregnou, né? Subiu e começou a coceira. E a gente ficou se coçando, mas fomos pra festa mesmo assim, tá? Normal, a festa foi show de bola. Só que na festa tinha um rapazinho lá que era a fim de dar umas bitoquinhas em mim. E nunca rolou, porque não deu liga, não dava liga, né? Só que, meu amor, homem com ego ferido é pior do que mulher, hein? No outro dia, né, tinha uma feira livre na cidade vizinha, que não era a mesma, e ele encontrou o meu pai na feira, né? E é lógico que ele não perdeu a oportunidade de falar que ele me viu na festa, enfim, eu não preciso falar mais o que aconteceu, né? Eu nunca vou esquecer esse sermão na minha vida, tá? Isso eu nunca vou esquecer. Agora vamos falar da rebeldia do meu filho mais velho. Ele tinha mais ou menos uns 12 anos, né? E a gente sabe que pai com menino, como que fala, o diálogo é diferente, né? Na fase da adolescência. E aí ele falou, eu vou embora dessa casa, vou pegar minhas coisas, eu vou embora. Eu lembro que o pai dele falou, então vai, pode ir, pega suas coisas e vai. E ele catou a mochila e colocou umas meia dúzia de roupa, como se tivesse ido embora. E eu querendo ir lá. E o meu marido, na época, falava assim, que era marido, falava assim, não, deixa ele, deixa. E eu olhando assim pra ele, pensando, olha, se ele passar daquele portão, eu vou atrás dele e vou acabar com a tua raça. Pensando eu, né? Mas não fiz nada. Fiquei só observando. Ele arrumou as coisinhas dele, saiu do portão, fechou o portão e ficou do lado de fora, tá? Ficou uns 10 minutos. Daqui a pouco ele voltou. E aí o pai dele falou assim, tá, por que você não foi embora? Você não falou que ia embora? Tava sem dinheiro. Não fui, não. E esses dias a gente estava rindo sobre isso, né? Eu e meu filho mais velho falando, olha filho, você lembra disso? Ele lembra. Você vê que não esqueceu, tá? Agora uma situação da minha filha, gente, que hoje tem 14. Ela tinha 12 anos mais ou menos, né? Naquela fase crítica que a gente já sabe. A gente discutiu, eu falei pra ela, vai pro seu quarto, ela ficou lá no quarto. E algo ficou, aquela coisa assim, vai lá no quarto ver o que ela tá fazendo. E eu fui lá no quarto, peguei ela de surpresa, ela tava escrevendo num papel. Eu falei, o que você tá escrevendo aí? Ela, nada, não te interessa, é coisa minha. E eu catei o papel, tava lá escrito. Eu sou horrível, eu quero morrer, eu sou gorda, eu não sei o quê. Gente, aquilo me doeu na alma. Na alma mesmo. E aí eu fechei a porta do quarto, fomos conversamos por uma média de 40 a 50 minutos. Daquele dia em diante, eu sempre fiquei mais próxima dela, para entender o que se passava na cabeça dela, né? E aí, olha o que aconteceu ano passado. Vejam bem, não leve isso à risca, tá? A gente brinca com o filho quando a gente sabe a hora de brincar. Você conhece a intimidade de um filho quando você tem essa intimidade com ele. Passou 2 anos, né? O ano passado ela falou, mãe, a gente vai pro Hop Hari, né? Como festa de encerramento de ano. Eu falei, tá bom. E é tal valor, tudo bem, eu te dou o valor. No dia, ela arrumou a mochila com os lanches, tudo. Aí eu fui dar o dinheiro pra ela. Eu falei, filha, o Hop Hari é um ótimo lugar pra se matar. Gente, ela regalou o olho desse tamanho e falou assim, mãe, credo, que horror. E aí eu olhei pra ela e falei, é isso que eu queria ouvir. Mãe, credo, que horror. Porque agora você entende o que é o presente de Deus que foi a sua vida. Mais ou menos nesse sentido. Então, é isso. Essas eram as experiências que eu queria contar pra vocês de adolescente. Você vê que são coisas completamente diferentes, né? Cada filho tem um jeito, cada um tem sua forma de abordar isso, né? Não é fácil criar adolescente, mas é isso. Tanto eles têm que entender que a gente quer o melhor pra eles, como a gente tem que entrar no mundo deles.
senão a gente não consegue, não tem jeito, tá? Gente, olha só. E a música da descrição do vídeo que eu escolhi para vocês, adolescentes, tá? A gente vai de Isa, Dona de Mim. Essa música é linda, tá? Curte o som. E vou deixar uma frase para refletirmos na nossa semana, que diz o seguinte: corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Tá lá em Provérbios 28. E para vocês, um ótimo final de semana.